Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Olá, que bom te encontrar. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos, que você sempre participa com a gente através do e-mail, se quiser, é claro, cuidadospaliativos@gmail.com. Hoje, a gente vai até o sul do país conhecer uma pessoa que eu já digo para vocês, em 5 minutos eu me apaixonei por ela. Fácil assim. O nome dela é doutora Julieta Fripp, mas ela tem um currículo que é impressionante. Médica especialista em medicina intensiva, com área de atuação em medicina paliativa, especialização em cuidados paliativos pelo Pallium Latino-Americana, na Argentina, doutora em ciências pela Universidade Federal de Pelotas. Vou cortar mais umas 6 coisas e vou chegar no final. Idealizadora e responsável pela implantação do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar, o PID, para pacientes oncológicos em cuidados paliativos, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e presidente do Instituto Cuidativo. Bem-vinda, doutora Julieta Fripp. Boa tarde. Estamos aqui muito felizes, apesar de... a gente não tem aí esse hábito de falar numa rádio ao vivo e a cores, né? Mas eu estou muito feliz com esse convite, de poder falar e trocar figurinha aqui com o querido Samir, agradecer, né, a tua apresentação inicial, aí, dizendo que já se apaixonou por mim, então acho que daqui para frente a coisa só vai. Só vai ser fácil. Samir, como é que uma pessoa tão jovem já fez tanta coisa na vida? Você conhece a Julieta? Me conta. Você sabe que, primeiro, é um prazer enorme de estar fazendo mais esse programa, e, em especial, de estarmos acompanhados dessa grande dama brasileira, dessa grande mulher brasileira, essa profissional de saúde exemplar. E eu conheço a Julieta já fazem coisa de 5, 6 anos, e ela é esse dínamo mesmo de pessoa o tempo todo. A gente, ao longo do programa, vai ter a oportunidade de ouvi-la. E eu já começo provocando ela. Me responda, Julieta, explica para o ouvinte, para quem também eventualmente nos assiste, como foi o início da história da unidade cuidativa, né? Que hoje é gerida pelo Instituto Cuidativo, que você é presidente. Me conta o que te motivou a construir a unidade cuidativa aí em Pelotas. Tá. Então, tu falou em 5 anos, nem faz tanto. A gente se conheceu em 2017, mas parece que faz mais tempo, né? 17 é 4 anos, não é isso? 4 2021. anos. O ano que vem é 5. Então, 22 está na esquina, truco, virou 4 para 5, vamos embora. Então, na verdade, a unidade cuidativa, ela é um dos cenários mais recentes aqui no município de Pelotas e dentro do contexto que a gente já vinha construindo para transformar o cuidado paliativo numa rede, né? Aqui no município de Pelotas, que tem cerca de 340 mil habitantes, né? Então, é uma cidade de médio porte, é uma cidade que é polo para cerca de 25 municípios aqui na região sul, né, do país. E, então, os cuidados paliativos começaram com a modalidade de atenção domiciliar, internação domiciliar. Mas a gente sempre sentia que estava faltando mais, porque as pessoas, dentro do conceito dos cuidados paliativos, né, é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças que ameaçam a vida. Deve ser ofertado o mais precocemente possível, né, até a finitude da vida. Então, obviamente que a internação domiciliar, leitos hospitalares, isso tudo, né, faz falta, é importante, né, num contexto de rede, mas estava faltando algo, assim, no sentido de acolher, de acompanhar as pessoas ao longo da trajetória das suas doenças, né, e dos seus sofrimentos, né, de ordem física, emocional, social, espiritual. E aí, lá por 2015, a gente começou a pensar nisso, né, como
pensar numa estrutura como característica de unidade dia, de um daycare, um lugar sem muitas amarras, sem normas de vigilância, mas que, acima de tudo, fosse bonito, fosse acolhedor, fosse um ambiente que as pessoas pudessem ficar, contribuir com o que pudessem em termos das suas potencialidades criativas, né? Porque os pacientes são muito criativos, eles gostam de contribuir. E aí começou, então, essa ideia de estar num lugar, e o lugar que a gente escolheu foi uma antiga fábrica de lãs, que é a Laneira do Brasil, né? Que era uma fábrica que carregava mais de 100 mil habitantes nesse bairro, o bairro Fragata, né? Empregava muita gente na década de 50, 60, então foi muito famosa essa Laneira do Brasil, né? E aí essa fábrica faliu na década de 90, e a universidade adquiriu essa propriedade bem grande, que é um prédio enorme, com várias situações, uns caindo aos pedaços, outros em melhores condições. E a gente, então, foi na época destinado um prédio para a gente começar a trabalhar a unidade cuidativa. Ela não tinha nome no começo, não tinha nome. Então, a gente não tinha dinheiro, não tinha nome, o prédio caindo aos pedaços, vidro quebrado, piso quebrado, condições bem difíceis, mas um prédio enorme, né, com baita potencial. Tinha gente que chamava de galpão, e a gente dizia, não, galpão não, é um pavilhão. E aí foi que a gente começou a buscar recursos e lançamos uma campanha das pessoas darem o nome, qual o nome desse lugar, e foi que dentro de uma urna lá surgiu ali o nome Cuidativa, né? Então a gente, a partir de então, começou a fazer essas benfeitorias com apoio da comunidade, e teve uma grande benfeitoria que foi feita no final de 2016, início de 2017, e aí a gente conseguiu vir de Malicuia para cá, trouxemos os nossos ambulatórios, e começou em abril de 2017, com esse espaço grande, com ambulatório multidisciplinar, e aqui a gente começou, então, a desenvolver todas as atividades, que na sequência a gente pode falar um pouco mais. Mas, então, foi materializado em 2017, aqui nessa fábrica de lãs antiga. Eu fico imaginando o que foi difícil lidar com tantas incertezas, né? Para que isso se tornasse realidade. Hoje eu vejo a emoção nos olhos e falar, conseguimos, né? Qual foi o maior desafio que você passou nesse processo? Não foi eu acreditar, mas o que foi mais difícil de construir? Na verdade, a gente está dentro de uma universidade, né? E a nossa ideia era plantar essa semente. Já muitos colegas já gostavam dos cuidados paliativos e estavam motivados, mas nós tivemos problemas de ordem institucional, de contrariedade, de gestão. Então, aquilo foi um grande problema que tivemos, porque na medida que a gente se instala com toda a motivação, com todo o gás, pessoas chegando, profissionais, voluntários, os próprios pacientes super encantados assim com o lugar, que é diferente, as pessoas sabem, mas aqui é diferente mesmo, né? E num espaço grande, e a gente já estava com muitas ideias para crescer e rechear esse lugar, né? Rechear com mobiliário, com benfeitorias, outras. E tivemos, de súbito, assim, que nem diz o Serjão, um paredão na testa, né? Que foi em julho do mesmo ano, que foi colocada uma divisória e reduziu o nosso espaço em 2/3 do tamanho. E a gente teve que, diante daquilo, se reinventar para não deixar morrer os cuidados paliativos, né? Porque a nossa ideia é trabalhar para dentro para fora, para dentro para fora. Então, esse foi um grande problema que tivemos, um grande desafio diante dessa intempérie, né, da redução do espaço, reconstruir e mostrar para a sociedade a importância de aumentar e não reduzir os cuidados paliativos do ponto de vista físico e também da filosofia, né, para a sociedade. A gente, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam, nós estamos falando de uma unidade de saúde dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, onde, através de uma iniciativa e liderados pela doutora Julieta, eles se inspiram e ocupam o pavilhão, não vou chamar de galpão depois dessa dura, porque ela é brava, viu, Vini? E coloca lá toda a energia para atender essa população. Porque é um ambiente descontraído, é um ambiente bonito,
mas é um ambiente médico, é um ambiente onde as pessoas são cuidadas, e a gente tem que entender que o cuidado ele não é só provido através de tecnologia, ele é provido através de uma tecnologia leve e humana, que é o que o humano quer. A gente sabe que no cuidado paliativo, somente na população idosa, que a solidão mata mais do que a infecção, que às vezes você criar esse que ela chamou de daycare, esse hospital dia, ele tem se não for atendido por ninguém, mas só o fato de você organizar uma convivência entre pessoas já é um ato de pertencimento, que é essa população que ela cuida, que em geral nas cidades estão marginalizadas, lá na cuidativa elas são protagonistas, elas chegam, tem nome, sobrenome, história, quer dizer, ela resgata uma essência do cuidado paliativo importante. Hoje, explica quais são as atividades, depois vai ter um capítulo para a gente discutir o papel da cuidativa durante a pandemia, que eu acho um papel lindíssimo. Quais são as atividades envolvidas dentro da cuidativa hoje? Tá, então, assim, a cuidativa, antes da pandemia, né, a gente conseguiu, mesmo com um espaço mais reduzido, a gente conseguiu dar conta das demandas e a partir das necessidades das pessoas, né, porque são pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida, né, desde pessoas com diagnóstico de câncer, doenças neurodegenerativas, pneumopatias, pacientes com dor, né? Muita gente com dor crônica, né? Que, bom, não vai morrer o ano que vem, mas vai sofrer de dor durante anos, então perde muita qualidade de vida do ponto de vista físico e psíquico também. Então, a cuidativa acabou ficando conhecida, assim, lá tem coisa para mim, lá eu posso fazer uma coisa que não é só tomar remédio, posso fazer outras atividades. Então, a gente sempre pensou na perspectiva de montar um time multidisciplinar, mas que atuasse também de forma interdisciplinar, né? E aí, já de cara, a gente estabeleceu o ambulatório multi, né, com medicina, enfermagem, psicologia, nutrição, odontologia, que agora deu um break na odonto, mas a gente vai retomar. E também a gente chama isso de um dos braços, que é o ambulatório multidisciplinar, com consultas agendadas, né, todo um padrão mais tradicional de ambulatório, mas os outros dois braços são, digamos assim, uma fortaleza que nós temos aqui, que é o ambulatório de práticas integrativas e complementares. Então, antes da pandemia, a gente chegava a ter 12 PICs aqui, né, que são as práticas que os pacientes fazem e que a gente diz, foi atendido ali, recebeu uma receita de morfina para controle da dor, mas aí ele está lá fazendo meditação, fazendo reiki, vira e mexe, está ali numa dança circular, na musicoterapia, atividades lúdicas de arte, terapia, ou pinturas, enfim. Então, possibilidade das pessoas ficarem aqui dentro fazendo outras coisas. E as PICs, boa parte delas são ofertadas por voluntários. Então, até pessoas que eram pacientes no momento, ou cuidador de algum paciente, e que resolveram ser voluntários. Então, eles começaram a se engajar no serviço. O outro braço é a nossa parte de reabilitação funcional. Então, nós temos aqui uma academia bem grande, nós temos fisioterapia, terapia ocupacional, né? Então, a importância da atividade física. Esses dias, estava aqui, nós temos 3 educadores físicos voluntários aqui, cada um com seu estilo, né? E tem uma que ela gosta muito de dança, ela é educadora física. Esses dias ela estava aqui na academia e botou a caixinha de som e botou os pacientes a balançar. Então, tu via ali movimento de cintura escapular, cintura pélvica, de braço, de perna, de pescoço. Então, as pessoas com fibromialgia ou com outras dores, né? Estavam ali felizes, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, que a gente não divide, não fatia os pacientes em função da sua doença ou do seu sintoma. A gente tenta cuidar dele na sua integralidade, né? Oportunizando aquilo que lhe faz sentir bem. Então, eu acho que é o grande diferencial. Nós não temos só profissionais contratados, nós temos sim profissionais contratados, temos sim professores da universidade que se inserem aqui, e temos muitos voluntários que ajudam nesse trabalho, que agora, inclusive, de retomada, né? Hoje eu cheguei aqui para atender e estava cheio de gente. A gente ficou,
Tá cheio de gente na sala de espera por tudo, tá começando, né? Aquela coisa assim. A voltar, né? Do povo chegando e tal, e aí acho que agora a coisa vai engrenar já quase que full, que antes da pandemia a gente chegava a ter 1.200 atendimentos por mês, 350 pacientes, 1.200 atendimentos por mês, pessoas fazendo diferentes coisas aqui. Bom, já a gente continua a conversa com a doutora Julieta Fripp. Eu vou voltar do comercial já perguntando para ela se esse espaço tão diferente ajudou ou atrapalhou no processo. Já a gente volta. Doutora Julieta Fripp tem uma coisa maravilhosa que é a espontaneidade. Ela está ligada a uma parte do Brasil que é muito acostumada a se reciclar, a dar outra vida a coisas que deixaram de ter importância. Ela falou que ela foi parar dentro de um lanifício importante. E eu sei que no Estado, a lã sempre foi importante, desde o século passado, desde o outro século. E que se usava uma tesoura feita na Inglaterra chamada tesoura de tosquia, a tesoura de linha, para tirar a lã e processá-la, né? Mas depois, quando virou o século, chegou a eletricidade, começaram a fazer isso com barbeadores elétricos, vamos dizer assim. Mas as tesouras de tosquia, elas foram recicladas em facas maravilhosas que todo gaúcho gosta de ter, que cortam bem a carne, que tem um fio maravilhoso, e é outra vida para algo que tinha ficado esquecido no fundo de um barracão. Então, esse espaço que vocês pegaram, para mim, tem esse símbolo de alguma coisa que passou o tempo, foi abandonado e vocês deram outro uso. Esse espaço ajudou ou atrapalhou vocês? Ajudou muito, né? Ajudou muito. Então, é um processo que a gente... As pessoas vêm aqui, agora como ficou diferente? Sempre tem uma moda aqui que o pessoal inventa, porque não é, como eu disse assim, não é um espaço engessado, porque quando tem uma estrutura que, de acordo com as normas, né? É legal ter estrutura de acordo com as normas, mas elas, às vezes, elas tornam o ambiente mais frio, né? Elas não permitem que o paciente pise mais e caminhe mais além, que não seja igual o brete, assim, ó, chegou no brete, vai para a consulta, sai com a receita e vai embora. Aqui tem esse momento da consulta, mas tem a oportunidade de ele ir ali, tomar um chazinho, bater um papo com a pessoa do outro lado, conversar com seus pares, enfim. Então, eu acho que o ambiente, ele proporciona isso. Nós temos também estudantes aqui, eu dou aula para estudantes do curso de medicina, e eles chegam aqui e dizem, mas é diferente, mas eu gostei dessa energia, eu gostei, eu não sei o que é diferente, mas eu estou gostando de ficar aqui. Então, essas coisas nos gratificam muito, né? Porque é quase que um feedback, retroalimentação, né? Tu faz, aí as pessoas reconhecem, aí tem mais vontade de fazer, aí tu vai contagiando outras pessoas, né? Então, parece simples, assim, parece pouco significativo, mas para nós tem muito significado quando um paciente chega aqui e resolve trazer uma mudinha de um chá, ou de uma flor, ou de qualquer coisa, porque nós temos uma mata lá no fundo, que se chama, nós demos o nome de mata sensorial cuidativa, que é para justamente aguçar a sensorialidade, né, e através do cheiro, da visão, do tato, e agora com a pandemia deu uma parada, mas agora retomaram os mutirões, né, então ali tem, não sei se vocês ouviram falar tem um colega nosso que é professor da Faculdade de Direito, ele é advogado, mas ele é da área da filosofia. Esse Julietinha, isso aí eu acho que tinha que ser o Jardim de Quepos, né? O Jardim de Epicuro, que o Epicuro era um filósofo grego que ele trabalhava e fazia as coisas junto à natureza, e era uma relação horizontal, de sentar, de conversar sobre assuntos, dos mais variados assuntos, né? Onde todas as pessoas importam, não tem hierarquia, dependendo dos momentos, a depender de alguns momentos, não precisa ter hierarquia, precisa permitir que as pessoas façam o que tenham vontade. Eu acho que, assim, um dos papéis que eu sei que a Cuidativa faz é um papel de embaixada. Sim. E um papel de acolhimento das cidades vizinhas. Pelotas é uma cidade polo e
e o Hospital da Universidade Federal acaba acolhendo várias cidades da região, pacientes que vêm para o tratamento oncológico. E diante dessa necessidade, como é que esses pacientes chegam em Pelotas? Por combis ou vans enviadas da sua cidade de origem, próxima de Pelotas. Então, o prefeito coloca lá 5, 6, coloca dentro da Kombi, vai até Pelotas, faz o tratamento e volta. Sim. E aí, eu acompanho o trabalho da doutora Julieta, houve um movimento que ela vai nos explicar agora o que a Cuidativa fez para acolher essa população vizinha. Então, foi bom ter trazido esse assunto, porque esse assunto tem a ver com o Premier também, né? Essa coisa da idealização da Embaixada Cuidativa. E logo que foi colocado aqui, então, esse muro que a gente chama, agora não tem mais, né? Agora... Muro da Vergonha. A gente deslocou ele ainda está lá, mas ele está lá agora servindo aos nossos interesses como uma divisória, né? Não, ele não impede mais nada. Mas, na época... Eu lembro muito bem que o Samir encaminhou e combinou com o Sérgio Gomes, né? Dele vir aqui conhecer o espaço, e a gente ficou muito feliz com a vinda do Sérgio. Eu não conhecia ele, enfim, e ele veio aqui para olhar esse espaço, e ele ficou assim impressionado com muitas coisas. E, ao mesmo tempo, como ele é muito criativo, né? Muito além da curva que os outros, muito criativo. Ele olhou, e aí a gente foi conversando, a gente foi dizendo que Pelotas é a cidade polo, então recebe cerca de 25 municípios da região, que as pessoas vêm, vai lá da van, uma cidade de 3 horas de distância, 2 horas de distância, sai 4, 5 da manhã, vem com a van, que nem gado, assim, não é 4, 5, às vezes é 10, 12, 20, dependendo. E eles vêm, e aí uns vão para quimioterapia, outros para radioterapia, hemodiálise, que é um serviço de alta complexidade. E aí eles fazem o procedimento e tem que esperar até o final da tarde para voltar para casa. E tem pacientes, por exemplo, radioterapia é um ciclo de 14 dias, 40 dias, 30 dias, dependendo, todos os dias. Pessoa levantando de madrugada e chegando tarde da noite em casa. E fica no meio da rua, assim, né? Não tem lugar para ficar. Então, vai nos botecos, na praça, no banco que aparece na frente de algum lugar. E eu contei um pouco isso para ele, que a gente tinha essa referência regional aqui. Aí foi que a gente, né, ele disse, não, mas aqui daria para fazer uma embaixada. Aí ele plantou essa semente, assim, não, vamos fazer uma embaixada, sim. E aí a gente gostou da ideia, e claro que agora veio a pandemia, mas um pouco antes da pandemia nós pegamos um ônibus da universidade, vários pacientes, acho que umas 30 pessoas, e fomos para o encontro dos prefeitos da Zona Sul, que eles se encontram uma vez por mês, a Zona Sul, né? E daí chegamos lá, tomamos conta do espaço, né? Chegamos para falar da Cuidativa aqui. E aí eles nos ouviram, nós dissemos, olha, vocês, isso não... Porque o pessoal sempre fica desconfiado quando tu vai oferecer alguma coisa, eu quero dinheiro em troca. Nós, não, aqui nós não estamos pedindo dinheiro para vocês, nós vemos aqui oferecer uma possibilidade de vocês cuidarem melhor do cidadão lá de vocês. Que talvez a gente possa pensar que vocês possam fornecer uma cesta básica, mandar um cozinheiro de vez em quando para cozinhar para as pessoas, porque eles vão ter que almoçar no local. E eles gostaram muito, e tinha já uma agenda marcada aqui na Cuidativa com eles para conhecer. Então, nós estamos só esperando a retomada, que a ideia é essa, assim, que eles as vans possam levar os pacientes para os seus tratamentos, eles vêm para cá e passam o dia sentado para tomar um chazinho, ouvir uma música. Agora está chegando, da emenda parlamentar, está chegando mesa de jogos aqui, mesa de sinuca, mesa de pebolim, xadrez e tal, não sei onde é que nós vamos enfiar, porque já está cheio de coisa. Mas são oportunidades, né? Então, enquanto a pessoa está aqui esperando para ir embora, também vai poder fazer coisas legais na Embaixada Cuidativa. Eu acho que isso é uma característica humana do cuidados paliativos. Eu fico em dúvida, porque eu me emociono com o que você conta, porque eu convivi com pessoas que não tinham como se cuidar, onde ficar de pé no meio de uma cidade aguardando um cuidado, né? Isso é muito mais do que paliativo, isso é integral, né? E vocês estão conseguindo isso da maneira mais honesta possível, que é conversando com pessoas.
Vocês não têm que vender a alma para o diabo para fazer isso. Né? E quando cada pedacinho desse dá certo, como é que você vê isso nos pacientes? Como é que eles reagem? Não, na verdade, eles chegam no serviço que esperam receber um tratamento, um atendimento mais tradicional. Eles às vezes nem sabem por que foram encaminhados para cá. Chegou uma vez um paciente, um familiar do paciente disse: mas aqui é tão legal, bem que vocês podiam chamar de outra coisa, e não de cuidados paliativos. Porque cuidado paliativo é aquela ideia do... É o nome, né? Podia chamar de outra coisa, porque aqui é tão legal. Eu achava que era assim, um ambiente frio, um ambiente triste, essa coisa. E a gente, uma vez, um familiar, aquilo me marcou, não sei se eu comentei com o Samir, a mãe dele veio consultar, foi para o consultório, e ele ficou esperando na sala de espera ali, né? Depois que terminou a consulta, eu saí, e ele ficou ali observando o movimento na volta. E ele disse assim: que engraçado, doutor, eu queria lhe dizer isso, que eu observei que as pessoas chegam de cabeça baixa e elas saem de cabeça erguida, elas saem diferente dos consultórios, e eu acho que isso tem a ver com o cuidado que vocês oferecem, que não é só da receita. Então, essas coisas a gente tenta construir um movimento interinstitucional, intersetorial, interdisciplinar, tendo como objetivo final a satisfação dos nossos usuários. E quando eles dizem isso, quando eles manifestam isso, né, a gente vê que está no caminho certo. Posso retirar a bandeja? Ou pode? Meu Deus do céu, olha, a gente bobeou, já chegou quase na metade do programa. O Samir já vai fazer a próxima pergunta depois do intervalo comercial. Fique ligado, porque Cuidados Paliativos volta já. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos, conversando com a doutora Julieta Fripp, médica especialista em medicina intensiva com área de atuação em medicina paliativa, especialização em cuidados paliativos pela Palio Latino-Americana da Argentina, presidente do Instituto Cuidativo, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e uma pessoa, uma trilegal, tia. Samir, a pergunta é sua, vamos lá. Eu fico pensando assim, nas dificuldades que a doutora Julieta encontrou e encontrará, né, e faz parte da vida, mas o tempo que eu conhecia a Cuidativo e o que eu vejo hoje, ela produziu um vídeo durante o Encontro Brasileiro de Serviço de Cuidados Paliativos, é uma transformação contínua. E essa instituição, ela tem uma altivez, uma dignidade que comove a todos. Ela promove lá, por exemplo, o Encontro Sul-Americano de Cuidados Paliativos e outras coisas. E realmente me emociona muito a experiência, porque às vezes fica parecendo que é um compadrio, uma amizade entre nós. Não se trata disso. Eu fico imaginando o tanto que o exemplo dela pode servir para o nosso país. Porque, veja bem, Vini, ela, em vez de ficar amargurada, entristecida com as dificuldades da vida, que essa é o mantra de quem trabalha no SUS. Ela vai onde existia um lanifício, um pavilhão vazio, ela transformou num lugar de vida, de acolhimento que atende 300, 400, 500 pessoas e vai atender muito mais. Então, eu participei outro dia com ela de uma audiência pública, eu insisti nessa ideia, que são através dessas coisas simples que a gente tem que se inspirar. A gente tem que lutar nas frentes legislativas e executivas para conseguir recursos. Isso é um tipo de batalha. Agora, enquanto isso, as pessoas estão morrendo, elas estão sofrendo. Quer dizer, então, qualquer ação que venha na direção dessas pessoas, imagine, faça um negativo de Pelotas, não existe Cuidativo. Quer dizer, isso mudaria a vida de muitas pessoas que lá frequentam. Então, eu fiz questão de convidá-la, e agora emendo uma pergunta.
Dá muito trabalho, doutora Julieta. Tem dias que você acorda e fala, bah, tchê, que faço eu nessa confusão toda? Por que não vou cuidar da minha vida, de minhas gurias, do meu marido? Me fala aí do íntimo da doutora Julieta. Tem dias que você fica cansado? Não, na verdade, do dia do meu marido, do meu guri, né? Que tem mais o guri, esse demanda bastante, tem 10 anos de idade e demanda São bastante. 2 gurias e um guri. 2 gurias e um guri, isso. Três. E, na verdade, a gente cansa do ponto de vista físico e mental. E emocional, né? Tem uma pessoa que ela trabalha aqui com práticas integrativas na filosofia indiana, Ayurveda, aromaterapia, e lá eles têm uma avaliação dos pacientes com as características, né, que tem o Pitta, tem o Vata e tem um outro lá que eu não sei o nome, mas enfim, isso caracteriza o indivíduo, né? E aí ela diz que eu tenho um perfil Pitta, que levanta com 250 e chega no final da noite, assim, começa. Então, se o dia que tu quiser fazer uma coisa que é muito difícil, muito desafiadora, e querer dialogar comigo às 8 horas da noite, não convém. Não convém, é melhor que seja pela manhã. Então, é aquela coisa, assim, tu chega cansado, mas no outro dia parece que, né, revigora de novo, e quando eu fico pensando em pessoas que trabalham em lugares que elas não se identificam. É muito triste, porque eu sou servidora pública, eu sou vinculada à universidade, vou morrer, né? Se Deus quiser, vou me aposentar vinculada a esse serviço público, e eu tenho que ter uma missão dentro daquilo que eu gosto de fazer, né? Então, se eu optei pelos cuidados paliativos, tem momentos assim que tu vê, eu estou precisando resolver o problema desse paciente aqui e eu não tenho o que fazer, ele vai ter que ir para o pronto-socorro, porque eu não tenho, na cuidativa, eu não tenho leitos de internação para ele. Então, ele vai ter que ir para o pronto-socorro. Por enquanto, né? Então, a gente sente que tem o limite, tu vai até onde tu consegue. Aí tu vai atrás de um dinheiro que tu precisa para qualificar o serviço, aí dá com os burros na água, tu vai lá falar com o parlamentar para conseguir uma emenda parlamentar, e ele não te dá aquela emenda parlamentar, porque ele precisa fazer uma negociata lá para ganhar voto. Ultimamente, eles só estão negociando trator, tá? Só trator. Isso que eu ia dizer. Esses caras tem gente assim, que é insensível, que são muito falsos. Que tu tá falando uma coisa séria, uma coisa importante, que tem que ter política pública, que tem que investir recursos nisso aí, que as pessoas estão envelhecendo, que as pessoas... Todo mundo está sujeito a desenvolver uma doença grave, porque no nosso país as pessoas estão envelhecendo. E aí eles são insensíveis, entendeu? São insensíveis, enquanto que outros que têm menos recursos resolvem investir num serviço desse, porque sabem o quanto isso vai repercutir para a sociedade e tal. Então, Samir, são muitas demandas, muitas frentes que eu estou me envolvendo, que a gente se envolve, que não dá tempo assim, para ter burnout, por exemplo. Não dá. Não dá para pirar, não dá para parar. Então... Mas é extraordinário isso. Burnout é coisa de maluco. O grande problema é esse, né, Julieta? Eu também sofro dessa ansiedade da gente tornar essa sociedade menos desigual, né? Quer dizer, torná-la mais fraterna, mais solidária e tem vezes que, mesmo eu estando numa instituição privada, para mim tem alma pública, né? A gente está sempre preocupado em poder ajudar esse país, porque eu cada dia, e aí sem nenhum tipo de ciúmes ou de inveja, ai de quem se ilude com ouro de tolo, né? Que se preocupa em acumular e ficar vigiando as suas riquezas. Parece um castigo isso, porque no final a pessoa abre mão daquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo de viver com outros, né? E eu acho que você realiza isso com maestria e você consegue envolver, estimular as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem nos sonhos, né? Porque, em termos de sonhos, você sonha muito ainda com a cuidativa?
onde você quer chegar? Quais são os planos? Quais são os planos? Sim, na verdade, quando eu comecei ali a minha fala falando de rede, né, da importância de cuidar das pessoas desde o momento diagnóstico até a finitude da vida, a gente tem um gap ainda, a gente tem uma necessidade que é ter leitos, né, com uma modalidade de hospice, né, um lugar que é como se fosse uma casa de cuidados 24 horas por dia. Então, a filosofia hospice, que no Brasil é pouco falada, né, inclusive nem se fala em termos de política pública para hospice, né, a gente sabe o quanto isso qualifica o cuidado e garante que lá no final da vida, que quando essa pessoa tem intercorrências, que ela não precisa passar pelo purgatório do pronto-socorro, da maca do pronto-socorro, que é isso que acontece aqui em Pelotas. Qualquer paciente que precisa chegar num leito de hospital, ele precisa passar pelo pronto-socorro. E ele precisa ficar 7 dias, 10 dias dentro de uma maca para depois conseguir um leito lá no hospital. E, às vezes, é para controlar um sintoma, para manejar alguma coisa que não foi possível fazer em casa, que não foi possível fazer no ambulatório. Então, o hospice, nós queremos estrutura. Já temos uma obra, né, que é a novela do hospice, é uma novela, que isso foi... No plano das ideias, a gente queria fazer um hospice lá em 2007. Quando a gente ouviu falar da Cicely Saunders, a gente foi atrás, eu fui atrás, e nós mandamos um projeto do Ministério da Saúde para construir, ampliar um lugar, e não sabia nem onde ia ser o lugar. Daí, o Ministério da Saúde, tá, mas qual é o endereço dessa reforma que vocês pretendem? Aí foi que, em 2010, foi comprada essa fábrica aqui, e o reitor da época disse para ele, me dá um prédio aí que eu preciso dar o endereço para o Ministério da Saúde, que vai ser um hospice lá. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí, o reitor da época destinou um prédio para ser o nosso hospice. E aí, não tinha dinheiro, a gente conseguiu comprar os equipamentos para um lugar que nem existia ainda. Mobiliário, equipamento, via Ministério da Saúde em 2010. E depois, em 2014, quando eu assumi a direção do hospital, a gente conseguiu um dinheiro lá, que foi 2 milhões. E aí começou a obra do hospice, em 2014, com uma previsão de terminar em 2 anos. Aí a obra foi, né, problemas e tal, e em 2016 já estava com 70% da obra concluída, e em 2017 a gestão da universidade, de 2017 a 2020, acabou que não investiu, não tinha dinheiro, a empreiteira acabou abandonando, e a obra ficou nesse estado, né? Então a gente não tinha dinheiro da universidade, mas precisava concluir a obra do hospital, precisava dar andamento. E aí procuramos parlamentares, e conseguimos, através de uma parlamentar que é do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, 1.800.000. E foi, a obra começou, então, em 2020, e aí estamos aí com, sei lá, vai chegar até o final metade do ano que vem a 90% da obra concluída. Só que, veja bem, a inflação, essa coisa toda que está acontecendo com o nosso país, né? Naquela época, 1.800.000 era para terminar a obra, só que levou 1 ano para licitar. A obra começou em dezembro do ano passado e agora já é 13.200, então está faltando 1.200.000, 1,5 milhão para terminar. E aí esse é o desafio que eu queria dizer para vocês aqui. Até essa semana a gente teve uma entrevista no jornal aí sobre a situação da obra, e aí nós dissemos, bom, nós vamos atrás de novas emendas, nós vamos buscar o recurso que for preciso, mas se preciso pôr, e eu já estou achando que vai ser isso, Samir, nós vamos ter que mobilizar a sociedade para o resto que vai faltar pouco. Vamos atrás de empresários, enfim, essa obra tem que terminar até o final do ano que vem, tem que terminar. Ouvindo, eu chego à conclusão, você queria moleza, nascesse na Noruega, na Finlândia, aqui é Brasil mesmo. Aqui não é para amadores. Na Suécia tem verba para o sorvete das crianças do verão, né? Nossa. Coisas diferentes. A gente volta já já com o último bloco do programa Cuidados Paliativos. Fique ligado. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos. E eu não quero que nenhum gaúcho pense que eu sou gaúcho de apartamento. Não sou gaúcho de apartamento, não. Eu sou paulista de apartamento. Nasci num apartamento em São Paulo, mas respeito demais as coisas do Sul. Está aqui a minha faquinha de tesoura de esquila, que é o nome correto, eu sei que é.
mas muitos paulistas não conhecem como tesoura de tosquia, eu sei que eu chamo de tesoura de esquilo. Então, por respeito a vocês, muito bonita. Essa é uma que tem 137 anos de tesoura antes de virar faca. Com bainha e tudo, com bainha e tudo. Com bainha e tudo, mas eu acho que tem coisas no sul do país que são apaixonantes, e uma delas é quando esse povo gaúcho luta por alguma coisa. E não importa quanto doa, vai em frente. Eu quero abrir esse último módulo pedindo para você contar uma ou duas histórias curtinhas sobre coisas da sua profissão que te fazem continuar todo dia. Tá. Então, são tantas agora, são tantas e ao mesmo tempo não consigo pensar numa relacionada aos cuidados paliativos, mas eu queria falar uma coisa mais pessoal, pode ser? Por favor. Pode. Então, assim, o meu pai, ele morreu com câncer com 55 anos, e na época eu tinha 17, 18 anos, e ele ficou hospitalizado, né, num hospital grande, né, em Porto Alegre, e ninguém se comunicava direito. Ele estava com câncer metastático, hoje eu sei, mas na época ninguém sabia o que ele tinha, e nem os profissionais conversavam com a família, e existia toda uma expectativa, tanto nele, paciente, quanto na família, de que se ele fizesse mais uma químio, mais uma rádio, que ele ia ficar bem. Então, ele morreu, né, em grande sofrimento no hospital. O desejo dele não era estar no hospital, mas infelizmente foi isso que aconteceu. E isso foi o meu pai. Eu, quando era criança, eu morei com meu avô um bom tempo. Eu tinha 10 anos ou 11 quando ele adoeceu e ele teve demência. Ele tinha 80 anos, mais ou menos, e teve demência. E eu ajudei a cuidar dele até ele morrer. E aquilo, Samir, hoje a gente sabe a evolução de uma pessoa com demência, né? A fase inicial, intermediária, avançada e final. Mas eu vivi tudo aquilo. Vivi o momento que ele começou a se tornar criança, né? E que eu brincava com ele, Eu vivi o momento que eu tinha que dar comida na boca dele, e ele gostava, porque eu ficava cuidando dele. Ajudava a caminhar junto com outra pessoa, claro, amparando, até na higiene pessoal, eu cuidei dele até o fim. E ele morreu em casa, e a minha tia, a noite que ele morreu, ela foi lá bem devagarinho, me chamou e disse, vem aqui, vamos lá. Aí eu fui e acompanhei todo o processo de morrer do meu avô, que foi super tranquilo, né? Então, na cama dele, junto com as coisas dele. Então, antigamente, parecia essa coisa da morte, as pessoas não tinham tanto medo e aflição de sair correndo e levar a pessoa para morrer na maca do pronto-socorro. Então, se fosse hoje, talvez o meu avô morresse na maca do pronto-socorro nos 10 minutos finais da vida dele, fosse levado e arrancado daquele lugar que ele queria estar na fase final de vida. Então, são essas coisas que a gente precisa, essa coisa da sensibilidade que a gente tem que ter diante de cada pessoa, porque elas são singulares, elas são únicas. Então, a gente precisa conhecer a pessoa e decidir junto o que é melhor para ela. E aí a gente sofre quando o que é melhor para ela a gente não consegue dar, que é o leito lá do hospice, que é um lugar mais humanizado para cuidar dessas pessoas, para cuidar de todo mundo, que todo mundo merece, né? E a gente sabe que hoje não é todo mundo que te recebe aquilo que realmente merece. Então, essa coisa que eu vivi na minha vida, eu acho que de alguma forma influenciou principalmente o sofrimento que o meu pai teve jovem, né, relativamente jovem, com uma doença como câncer, e que ninguém ficou sabendo, ninguém conseguiu se despedir direito, ninguém conseguiu falar do assunto, né? Então, são coisas Faz uma que a gente diferença vive muito todo se grande. relacionando. Deixa eu aproveitar esse último bloco e perguntar qual foi o papel da cuidativa durante o início da pandemia da Covid-19, em março, estou falando do ano 2020, né? Qual foi o papel da cuidativa? Nos explique quais foram as atitudes que vocês tomaram para ajudar a cidade de Pelotas a passar por esse momento.
Pois é, então, como como eu já tinha dito anteriormente, a gente está dentro de uma estrutura da universidade, né? A Cuidativa é um ambulatório que pertence, um serviço que pertence à Faculdade de Medicina, e assim como todos os outros ambulatórios, a Cuidativa teve que fechar as portas para atendimentos presenciais ali por março, início de abril, né? Então, nós, profissionais, seguimos trabalhando e, ao mesmo tempo, pensando como que a gente poderia, de alguma forma, contribuir. Aí, resgatamos, aí, dialogando com os nossos pares mais próximos, também com voluntários, a possibilidade de ajudar a prevenir a doença ou sensibilizar as pessoas de que precisariam se cuidar, porque não tinha vacina, não tinha... É uma doença nova que estava chegando, ninguém sabia direito o que era, mas a gente já tinha uma noção do que estava acontecendo lá na Europa e que aqui havia de forma, né, do jeito que veio, avassaladora. E aí nós começamos a falar, nós temos alguma possibilidade de trabalhar com arte-terapia, de repente fazer alguma máscara, daí até o pessoal ensaiou, fez umas máscaras, 1, 2, 3, 10... E aí, não, acho que a gente tem tudo para começar esse movimento das máscaras, né? E aí foi que surgiu a ideia de fazer o projeto Máscaras Cuidativas, né? Máscaras cuidativas, mas a gente não tinha perna para fazer um mundaréu de máscara. Então a gente foi na rádio, aqui tem um programa que é muito famoso, que é o programa 13 Horas, a gente foi na rádio e fez um apelo, né, para ver se tinha costureiras que pudessem se somar, fazer uma rede para construir, para fazer máscaras, mas nas suas casas lá, protegidas, e ao mesmo tempo também fizemos um apelo para que a gente conseguisse doação de tecido, de elástico, de dinheiro, inclusive para comprar as coisas, e aquilo começou assim. Então, conseguimos lá no primeiro mês, já 60 costureiras que se dispuseram a ajudar, dentro do seu tempo, do seu estilo, né, qualquer máscara servia nessas alturas. E aí começou esse movimento, a gente construiu uma logística, um time da Cuidativa que levava o material na casa, pegava a máscara, chegava aqui, a gente tinha o folder, que a gente conseguiu doação também do folder, que está aqui, ó, ele ali atrás, e ensacava e botava a máscara e, ao mesmo tempo, com orientações da importância do uso da máscara. E aí o time da entrega, a maioria eram jovens, estudantes da universidade, eu ia também, mais outras pessoas, indo para as periferias. A gente priorizou as periferias, né, que são as comunidades mais vulneráveis, e identificamos lá as lideranças, porque não adianta a gente chegar num bairro e distribuir máscara sem, a lá louca, sem conversar com as pessoas, né, porque a pessoa pega aquilo e bota fora. Ainda mais no começo, que ninguém entendia o que era aquilo. Nós começamos muito cedo, final de março, a distribuir máscaras. Então, as lideranças entenderam a importância e sensibilizaram aquelas comunidades. Então, a gente chegava lá junto com eles, fazia a entrega e tal. E aí foi um crescente, a gente chegou ao final de 2020 com mais ou menos 100 mil máscaras foram entregues. E distribuímos também para comunidades lá do Alto Xingu, indígenas lá do Acre e outras comunidades mais vulneráveis. Então, foi um movimento muito grandioso, assim, que a gente trabalhou no sentido da prevenção e de salvar vidas, né? Já estava naquela estratégia de salvar vidas. E, bem ou mal, o que a gente observou? Que Pelotas foi o último município com mais de 2.000 habitantes a ter óbitos, último. Então, nós acreditamos que esse movimento nosso, na primeira onda, contribuiu para o achatamento da curva, né, da Covid. Você viu, Vini? 100 mil máscaras. Você ouviu essa história? Você que é um jornalista. Eu conheço Pelotas. Primeiro, 60 pessoas para costurar já é um número grande, né? Que é gente que falou, estou abrindo mão do que é meu para te ajudar. 100 mil máscaras é um número industrial. Parabéns, é uma coisa impressionante. Agora, o principal é você ter o apoio da comunidade, porque não é só fazer a máscara, não é só ela existir. É necessário informação, que é o que a gente faz nesse programa, é tentar dar a informação que junto com a máscara faz a diferença, ou fez. Parabéns, Julieta, eu fico impressionado com esse caminho que vocês vão traçando, e o mais importante, o que mais me chama a atenção de verdade é que você é a ponta de um iceberg de uma equipe grande que está aí. E eu percebo que a expressão funcionário público em você é uma bênção, sinceramente. É uma bênção, porque o que se pode fazer com a responsabilidade que se tem
é tudo. Então, a vida não tem preço. O que você está fazendo tem preço e tem gente que tem que ajudar, né? Quais são os próximos passos? Me conta um pouquinho mais do sonho agora. Temos mais uns 3 minutos para fechar o programa. Então, a gente está agora no movimento de buscar capilarizar ainda mais os cuidados paliativos, levar mais para a sociedade, mais para as comunidades, mais para os agentes que fazem as políticas públicas. Então, tivemos aí na Assembleia Legislativa, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado do país a ter uma lei que institui os cuidados paliativos no SUS, então a gente tem que estar toda hora fomentando e cutucando, porque tem que ter recursos, tem que ter financiamento, tem que ter cuidado paliativo lá na atenção primária, que é lá onde as coisas acontecem, no território onde as pessoas moram. Então, agora a gente está num movimento de melhorar a capacitação e levar os cuidados paliativos para onde a gente pode. Em março, faremos um curso de capacitação e qualificação em cuidados paliativos para atenção primária, para profissionais das unidades básicas de saúde aqui do município de Pelotas, em parceria. Estamos felizes que a semana que vem já estaremos desenvolvendo o KELCA, né, que é essa grande parceria que temos aí com o Hospital Premier, que é a célula do KELCA, do St. Christopher, treinando treinadores, né, que é uma metodologia que eu acho sensacional, que é do que tu vai capilarizando, né? Então, tu vai treinando pessoas, essas pessoas desenvolvem projetos de ação, trabalham com pertencimento, eu faço parte desse projeto, eu sou agente transformador, então, nós estamos muito felizes, montamos aqui um time de 8 pessoas para treinar, e vamos ver o que vai sair em termos de plano de ação, né? Temos expectativas que daqui a pouco saia alguma coisa que é levar os cuidados paliativos para o voluntariado, para a comunidade, então... A gente está muito feliz com essa relação aí com o Hospital Premier, super profissional, né, representando o St. Christopher, que né, então, o coroamento dos cuidados paliativos a nível mundial. Então, é impressionante. Toda vez que eu ouço a Julieta, eu me emociono e ela me inspira também, no sentido de nos mantermos motivados a lutar por esse país, lutar por uma sociedade mais fraterna, mais solidária, e é impressionante que você vê o que a motiva, foi o sofrimento pessoal da morte do pai, que foi mais sofrida do que a morte do avô, mas que ficou com uma lição de vida para ela, para que outras pessoas não sofram o que ela sofreu. A desinformação, o silêncio e o sofrimento, né? E eu, honestamente... Agora, me responda uma pergunta. Quantos leitos a senhora está providenciando para a cidade de Pelotas, no hospice? Você sabe que ela é comendadora, viu, Vini? Eu não quero que isso... Ela não gosta muito disso, ela é do povo. Mas tem comenda, né? Mas tem comenda. Não, a comendadora foi o título que me deram lá no município aqui da volta, Capão do Leão, a Câmara de Vereadores, eles dão o título de encomendadora, né, de vez em quando, aquela vez. Merecidíssimo. Me deram lá. Mas, enfim, Samir, assim... Quantos leitos você prevê o hóspede? O hóspede vai ter 20 leitos, mas a ideia é que esses leitos possam fazer giro, né? Que daí a gente vai ter o paciente na mão, no ambulatório, na unidade de dia, na atenção domiciliar, ele vai para o hospice, controla sintomas, volta. Então, a gente quer estar sempre com ele nesse ambiente protegido e queremos priorizar esses leitos mais para a região, sabe? Porque Pelotas tem atenção domiciliar, mas os municípios da volta não tem. Então, é uma possibilidade que a gente tem de atender essas demandas aí da região. É muito ruim o paciente ter dor, né, doutora Julieta? Porque é incrível se esse hóspede funcionar e mitigar a dor das pessoas, né? Porque é uma estupidez, né? Com a tecnologia que a gente tem acesso aos opioides, a uma cesta básica de medicamentos, a gente pode cuidar melhor da população. Não é uma questão, eu sempre digo, não é só uma questão de recurso, é uma questão de encontrar uma profissional como a senhora, que é o que o Vini falou, ouvir uma servidora pública com essa altivez é grandioso para a gente. Se a gente tivesse esse espírito, porque, infelizmente, o público não é de ninguém, né? Pensam
incautos. Não, o público é nosso, ao contrário. Deveria ter um zelo. Somos nós, né? Nós deveria ter um zelo por isso absurdo, né? Porque imaginar que somente nas universidades, eu acho que a Universidade de Pelotas tem uma sorte imensa de ter uma profissional de saúde e uma cidadã. É isso que nós precisamos, né? Que as pessoas comecem a assumir seus papéis na sociedade. Né? Ela não está preocupada com o contrato de trabalho dela, com as horas, ela não está preocupada em bater o relógio de ponta. Toda essa história, que ainda há de ser contada muito melhor do que nós fizemos hoje, é para mostrar que o que a motivou a pegar o pavilhão, não dá para... O tempo passa e as lutas vão ficando para trás, mas do que foram feitas. Mas eu, pela amizade que eu tenho com ela, eu sei do sofrimento que é e a luta que é para tudo. O tempo inteiro. Eu tenho que dizer o seguinte, chegamos ao final, doutora Julieta Fripp. Ai, meu Deus, será que eu vou ter que falar em 1 hora? Faltou espaço, faltou, Julieta. Obrigado, foi um prazer te conhecer. Igualmente, agradecer imensamente aqui estar com vocês, foi né? Parece que o tempo passou muito rápido, né? A gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui trovando, né? Um forte abraço. Samir, obrigado, um abraço e Julieta. até o próximo programa. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.